Mértola, Visita de Estudo 2, é um dos meus artigos publicados no portal Potiguar Notícias. Mértola é uma charmosa vila portuguesa, sede do concelho, pertencente ao distrito de Beja, a cerca de 235 quilômetros de Lisboa. O município é fronteira com a Espanha ao leste, com 6.205 habitantes, conforme o censo de 2021. A localidade sempre foi referência desde a época romana devido à sua posição estratégica. Rica em minérios, como também situada em uma das margens do rio Guadiana, o qual faz ligação com o mar que favoreceu para ser uma cidade portuária e comercial no passado. Diante disto, facilitou a comunicação com diversos povos, inclusive no seu porto chegavam produtos oriundos do Mediterrâneo e daí eram distribuídos pelo país. Continuando a visita de estudo com meus alunos da disciplina de turismo da Universidade Sênior do Montijo, tivemos a honra de sermos guiadas por Mafalda Silva, que nos apresentou a cidade graciosamente, iniciando pelo núcleo de tecelagem. Mértola foi sempre uma cidade importante, desde a época romana até à reconquista do século XIII, porque o rio Guadiana fazia a ligação com o Mediterrâneo. Isso fez com que Mértola se tornasse uma cidade de comércio. Mértola também era rica em minério, o que fazia com que atraísse mais povos para cá. E o que nós vamos ver é o resultado de mais de 40 anos de trabalho do campo arqueológico e da Câmara Municipal para pôr em todo este património a descoberto e para o preservar e valorizar. Claro, nós vamos ver só um pouquinho daquilo que nós temos, porque, pronto, como já falámos, o tempo não é muito e precisávamos de um dia para ver tudo o que nós temos aqui para mostrar. Vamos ver a igreja, que foi uma mesquita do século XII, vamos ver aqui o núcleo da tecelagem, onde nós estamos, vamos ver as escavações arqueológicas, onde todo este trabalho foi iniciado, e vamos ver o castelo. Claro que nós temos o Museu Islâmico, o Museu Romano, a Basílica Paleocristã, bom, isto tudo para vocês ficarem assim com vontade de voltarem. Gostinho de quero mais. Já agora o nome de Mértola. O nome de Mértola. Mértola, em época romana, chamava-se Myrtilis, que depois, nós não sabemos porquê Myrtilis. Provavelmente pensa-se que seria homenagem a um deus romano. Depois a seguir, Mártola, em época muçulmana. Mértola foi muçulmana durante 5 séculos e depois passa a Mértola, a seguir à reconquista cristã, passa a chamar-se Mértola. E o que era uma cidade importante passa também a ser uma vila. Porque, como já falei, o comércio passa a fazer-se por Atlântico e deixa Mértola começa a perder a importância que tinha até aí. O Núcleo de Tecelagem é uma cooperativa que foi criada por iniciativa de 3 senhoras tecedeiras com o objetivo de não deixar morrer a tradição das mantas de lã e passou a desenvolver vários produtos artesanais. Na oficina está exposto parte de sua produção, relíquias com mais de 100 anos como os teares, demonstrativos sobre o processo de produção. Além do mais, podemos ver a tecelagem em funcionamento. No local da Igreja Matriz, sempre foi um lugar de cerimônias religiosas. Primeiramente, um templo romano, depois uma pequena igreja antes da ocupação muçulmana, frequentada pelos paleocristãos. Em seguida, foi uma mesquita, mais adiante, uma igreja na altura da reconquista do território pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago em 1238, no século XIII. A edificação não sofreu alterações até o século XVI. Nesta época, ocorreram algumas reformas que percebemos atualmente o estilo gótico manuelino. No século XX, foram feitas novas obras e encontraram algumas relíquias, como o nicho muçulmano atrás do altar, o qual indica a direção de Meca. Curiosamente, o altar permaneceu nesse sentido, diferentemente das igrejas que estão em frente à porta principal. Observe os detalhes por trás do altar, o que ficou da mesquita. Algumas portas que estavam tapadas. Esta também árabe. E acima da porta principal foi fixado o símbolo da Ordem de Santiago. Exatamente neste local onde tudo começou, onde se iniciaram as escavações em Mértola. Quando os arqueólogos aqui chegaram, eles foram encontrando por camadas.
Ou seja, aqui primeiramente pensa-se ter existido o Fórum Romano. Depois existiu um batistério dos primeiros cristãos, onde os primeiros cristãos se batizavam. Isto finais do século V e inícios do século VI. Depois existiu um bairro islâmico do século XII, que vos falei ali. Depois, a seguir à Reconquista Cristã, os cristãos destruíram o bairro e passou a ser um cemitério cristão. Coisa que até então se fazia sempre fora de muralhas e nunca dentro das muralhas. Porque a tradição dos primeiros cristãos e dos muçulmanos era enterrar os mortos, separar o mundo dos mortos do mundo dos vivos, como eles diziam. Mas depois essa tradição perde-se e passa a ser aqui, dentro das muralhas, até dentro das igrejas. Os mosaicos que nós temos aqui também nos mostram, mais uma vez, uma coisa. Mostram-nos que Mértola realmente era uma cidade de comércio. Nós podemos ver ali 2 leões, naqueles mosaicos, vemos 2 leões com a árvore da vida. Ora, aqui no Alentejo já há leões? Não. Portanto, seriam pessoas vindas do norte da África, provavelmente, que fizeram estes mosaicos que aqui estavam. Pessoas de outros povos que vieram e fizeram. Este pórtico, olha, olhando para além, nós imaginamos que seria assim. E então as pessoas no dia de Páscoa desfilavam por aqui, até à tia batismal, onde depois se sentavam e eram batizadas. Em decorrência das descobertas, foi construída uma réplica de uma casa islâmica em escala real. As residências eram de diversos tamanhos, mas a tipologia era a mesma, pois cada uma havia um pátio no meio e todos os compartimentos à sua volta, inclusive até latrina no século XII, com sistemas de esgotos para fora das muralhas ou outras com fossas na rua. Curiosamente, não existiam janelas. O fato era para proteger o calor e do frio, como também a privacidade das mulheres. O lugar delas era no centro da residência, onde realizavam suas atividades cotidianas, e as entradas em forma de cotovelo não permitiam que quem estivesse na rua as vissem. Os telhados eram inclinados para dentro do pátio com o intuito de aproveitar a água da chuva, e na maioria haviam cisternas no centro. Também cultivavam ervas aromáticas no local e ainda hoje presente na culinária da região. O chão dependia da condição da família: laje, terra batida ou argamassa misturada com almagre, um tipo de argila avermelhada. Por último, fomos ao castelo de Mértola. Observem a porta de entrada. Esta é somente a primeira. A porta de entrada é realmente esta segunda. Quando o inimigo atravessava a primeira porta, eram surpreendidos com azeite quente. Muitos morriam aqui e não passavam para a segunda porta. Nesta área do castelo, sempre houve uma fortificação, na época romana, islâmica e atualmente nos reporta ao século XIII, na altura da Reconquista Cristã, que Dom Sancho II doou à Ordem Militar dos Cavaleiros de Santiago, tornando-se sua sede. Posteriormente, remodelaram e construíram a Torre de Menagem, sendo a principal da fortaleza, com visão para todos os ângulos, e uma de suas funções era armazenamento de armas. Em cima da porta há um registro. Esta torre mandou construir D. João Fernandes, primeiro mestre da Ordem de Portugal, em 1292. No século XIX, foi um período de abandono e depois das obras da igreja, por volta dos anos 40, século XX, foi que iniciaram as obras de restauro. A última foi em 2013, postas 2 exposições sobre a história do castelo e a Ordem de Santiago em Portugal. Mais um lugar fascinante nestas terras lusitanas, que nos leva a uma bela viagem no tempo na nossa imaginação, e quando voltamos, bem à frente dos nossos olhos está uma paisagem deslumbrante. E ainda mais, um dia agradabilíssimo, muito bem passado, com muitas brincadeiras. Vocês terão muito dinheiro ao fim do mês. Vocês vão todos trabalhar sem receber, por isso já vocês receberam, não é preciso receberem para nada.